Sejam todas bem-vindas. Hoje nós iremos apresentar o estudo intitulado A Vida Amorosa da Mãe Solo. Eu me chamo Beatriz Leite, sou uma mulher branca, estou de cabelos presos, uso óculos, estou com uma blusa azul escuro e atrás de mim tem uma parede branca. Eu sou Diana Valsgalo, sou uma mulher branca, de cabelos curtos castanhos, estou utilizando uma camiseta rosa, estou num ambiente de home office, de escritório, com efeito de fundo desfocado. Eu sou a Fernanda Pinheiro, sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa preta, o cabelo está um pouco preso, estou no fundo de escritório, atrás de mim tem uma estante com alguns livros e o fundo desfocado. Bom, a nossa pesquisa, ela nasce de algumas inquietações pessoais, acadêmicas, políticas e sociais, o que nos faz questionar por que determinadas formas de amar são legítimas enquanto outras são invisibilizadas, desvalorizadas e até mesmo moralmente atacadas, como no caso de mãe solo. E por que a maternidade solo, apesar de tão presente no Brasil, ainda é atravessada por tantos estigmas que impactam diretamente as possibilidades afetivas de nós mulheres. Para fundamentar a nossa discussão, nós utilizamos o conceito de dispositivo amoroso, fundamentado pela doutora Valesca Zanello, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília. Bom, a professora Valesca Zanello descreve o dispositivo amoroso como uma rede de normas, discursos, práticas e também expectativas que organizam a maneira como aprendemos a amar, a desejar e a nos relacionar. Sendo assim, ele coloca o amor romântico como o núcleo da identidade feminina e naturaliza desigualdades emocionais, afetivas e de gênero. A maternidade, quando nós olhamos para a maternidade solo no Brasil, a qual representa 16,5% dos lares, brasileiros, o que significa 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres, essa realidade, a gente percebe que essa realidade continua sendo estigmatizada. Lida como uma falha moral ou até mesmo irresponsabilidade ou consequência de escolhas ruins por essas mulheres. O que determina, e impacta fortemente sobre gênero, afetos e saúde mental das mulheres e mães. Bom, a pergunta norteadora da nossa pesquisa é como o dispositivo amoroso contribui para estigmas sobre mãe solo e como isso afeta diretamente a vida amorosa dessas mulheres. Para responder essa pergunta de pesquisa, nós fizemos uma coleta de dados de posts da rede social Reddit. Para quem não conhece, o Reddit é uma rede social que é marcada por um ambiente com fóruns e onde é privilegiado o anonimato, As pessoas elas conseguem comentar nesses fóruns, elas acessam a rede social para comentar em fóruns nesse caráter, anônimo, sigilo, que faz com que emerjam pensamentos e opiniões sem filtro. Nós selecionamos 20 fóruns, que giravam em torno de perguntas do tipo: vale a pena namorar uma mãe solo? Namorar uma mãe solo é vantagem ou desvantagem? Nesses 20 fóruns, nós coletamos 2.887 comentários e fizemos uma análise de dados no Eramutec, que faz uma análise lexical por proximidade semântica das palavras. Paralelamente, estamos desenvolvendo também uma análise temática pela vertente de Brown e Clark, com prazo de previsão de conclusão em fevereiro de 2026, conclusão do artigo. Mas, nesse primeiro momento, nós já temos essa primeira análise finalizada do Eramutec, que é essa que vocês veem na tela agora. O Eramutec ele encontrou 5 classes lexicais, desse corpus de 600 e poucas páginas, onde a primeira classe ela girou em torno da apreensão socioafetiva, esse grande bicho-papão do homem médio, red pill contemporâneo, o medo da apreensão socioafetiva. A classe 2, ela girou em torno de um discurso mais misógino e violento contra mulheres, contra mãe solo, enquanto as outras 3 classes, classe 3, 4 e 5, elas apareceram muito misturadas, muito próximas, assim, vocês veem que as palavras são palavras mais próximas, mas elas têm algumas nuances que as diferenciam, que a gente vai ver agora a partir dos próximos slides. A primeira classe nós nomeamos de narrativas masculinas sobre pensão socioafetiva. Então, é uma classe que ela traz a ideia de que qualquer vínculo afetivo com uma criança pode gerar uma obrigação financeira. Que se você tiver qualquer relacionamento, por mais breve que seja com uma mãe solo, ela pode vir a te processar
para você pagar a pensão socioafetiva. Então, os homens, eles são retratados como esses seres inocentes que podem vir a ser enganados, explorados e até presos, né, em função dessa questão da pensão socioafetiva. E as mães solo são retratadas como essas mulheres malvadas, né, prontas para dar o golpe em homens, extorquir seus recursos e luxar com R$ 300 de pensão socioafetiva. Dentre as principais frases que destacam essa classe 1, nós elencamos aqui algumas, não vai dar tempo da gente passar uma por uma em função do tempo, mas quem tiver interesse pode pausar esse vídeo e ler com calma, né? Nós pegamos só algumas mais representativas, mas assim, são muitas frases impactantes, mas aqui nós vamos destacar só uma, né? Eu gostaria de destacar essa daqui. Se eu saio no bar com uma mãe solteira que eu conheci no Tinder e de repente chega a filha dela e me chama de pai, se eu nunca ter visto ela na vida, então já era, o juiz vai me forçar a pagar a pensão. A classe 2 nós nomeamos de discursos de ódio e estigmatização da maternidade solo. Aqui nessa classe, a mulher mãe solo é retratada como puta, né? Inclusive esse termo aparece várias vezes em vários discursos, em várias falas, né? A mulher ela é trazida como essa vadia caçadora de homens para sustentar o seu filho, né? E como se relacionar com essa mulher é comer as sobras de outro homem. A gravidez ela é retratada como uma falha moral feminina, né? Então essa mulher engravidou porque quis, deu para qualquer um, vagabundo qualquer, agora ela quer achar um trouxa para assumir essa criança. E o homem, coitado, ele é retratado como uma vítima em defesa da sexualidade feminina. Dentre as principais frases, né, dessa classe 2, a gente gostaria de destacar essa daqui. Arrumar mãe solteira é igual jogar no save dos outros. Já pega a história pela metade e nem escolhe o nome do boneco. A classe 3, nós nomeamos de gerenciamento de risco e avaliação utilitária da mãe solo, é uma classe que ela vai girar em torno da maternidade como uma depreciação do valor de mercado feminino. É a lógica da prateleira do amor, que a professora Valesca Catanello traz bastante, né? É como se a mulher, a partir do momento que ela se torna mãe, ela perde valor de mercado. Ela fica numa posição pior da prateleira, né? Ela tem o seu valor, né, diminuído. A partir do momento que ela se tornou mãe, ela se torna uma mercadoria de segunda mão. Então aqui tem um discurso pseudo-racional, né, utilitarista, calculista, como se estivesse avaliando o investimento financeiro, como a mulher se fosse um ativo que você avalia o custo-benefício daquele produto. Então o homem, né, ele é retratado como alguém que está ali bem intencionado, apenas evitando riscos, né, se protegendo, e o relacionamento amoroso ele é avaliado, ele é visto como um mercado de incertezas. Dentre as principais frases dessa classe, a gente gostaria de destacar a seguinte: tem que ser muito burro para achar que a única opção da vida dele é uma mulher com 3 filhos. Você, quando vai comprar um carro, escolhe o melhor ou o pior? Se vir com 3 pneus velhos e 3 bolas de ferro soldado atrás, você vai preferir esse ou outro carro sem nenhum defeito? A classe 4, a gente nomeou o tribunal amoroso e a meritocracia afetiva. Aqui aparecem comentários que fazem uma espécie de triagem de quais mães solo preenchem os pré-requisitos para um relacionamento. A mulher é vista como uma candidata e os homens são avaliadores ou juízes das circunstâncias. Eles fazem comentários do tipo, depende do caso, depende se ela se comporta de uma forma ou de outra. Aqui acontece uma naturalização da ideia de que existe um jeito certo de ser mãe solo e uma individualização do que, na verdade, é um preconceito estrutural. A gente pode destacar o comentário. Se ela for mãe solteira porque ficou viúva ou então porque foi traída pelo ex, ou seja, teve um motivo justo para ser mãe solteira, então valeria a pena se relacionar com essa mulher. A classe 5 foi denominada preferências pessoais e evitação da mãe solo. Aqui a gente percebe uma recusa do envolvimento com a mãe solo vista como uma prudência e não como preconceito. Acontece um deslocamento, então, do preconceito estrutural para um plano de preferências individuais. O filho aparece de forma desumanizada e é substituído pela ideia de obstáculo. Então, os homens entendem que eles nunca terão uma posição central na vida dessa mulher que tem filhos. A gente pode destacar o comentário. O amor dela não vai ser só seu, você não vai ser prioridade para ela. E para ter pontos com ela, você tem que ter pontos com o filho. Então, a partir da análise dessas classes, a gente conclui que o estigma contra as mães solo ele é estrutural. Ele nasce de matrizes patriarcais, neoliberais e coloniais que organizam todo o campo afetivo.
Essas 5 classes, elas revelam um contínuo de violência, que vai desde uma agressão explícita até uma forma mais leve, que é tratada como uma certa empatia condicional. E isso opera como uma tecnologia de controle sobre a maternidade. A maternidade solo, então, é moralizada como falha, risco ou custo, convertendo desigualdade estrutural em responsabilidade individual dessas mulheres. Dessa forma, a gente entende que a rejeição ela não nasce da experiência individual masculina, mas sim do dispositivo amoroso que administra essa maternidade solo como um desvio da forma como essas mulheres deveriam se comportar. Então, essa é a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado da nossa pesquisa e da apresentação também. E a gente fica à disposição se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário ou qualquer troca para fazer a respeito desse tema pelos nossos e-mails. Obrigada.